Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou o DJ Castro e hoje, no episódio do podcast Novo Hunter, a gente vai fazer um Hunter Talks. Eu e o Roberto vamos conversar sobre vendas consultivas, né? É um tema que muito se fala, né, Roberto? Desse conceito. Eu queria que você definisse um pouquinho para a gente o que é venda consultiva e qual é a diferença em relação às vendas tradicionais. Bom, legal esse tema, DJ, porque na realidade hoje vários são os segmentos onde se faz necessário o uso da venda consultiva, né? A venda consultiva, diferente da venda tradicional, seria aquele modelo para comercializar um produto ou serviço, onde você vai dar um suporte junto ao seu cliente no processo de implantação, muitas vezes de um sistema, de alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo de implantação da solução para aquele cliente. Pode ser inclusive na instalação de um equipamento, né? Então você vai botar um equipamento dentro de uma unidade produtiva, um equipamento um pouco mais robusto, que tem nele uma série de detalhes, e se faz necessário durante todo o processo da venda que você dê suporte, seja no estabelecimento de uma estrutura física para colocar aquele equipamento, da instalação elétrica que se faz necessária para que o equipamento funcione, de todos aqueles detalhes. Então vai muito além de simplesmente eu vender essa caneca para o DJ. Eu deixo claro durante todo o processo, beleza, o DJ quer comprar a caneca, entretanto, para essa caneca entregar tudo o que o DJ deseja, se faz necessário que ele tenha determinadas condições, treine as pessoas para que elas possam tirar o máximo daquele produto e ou serviço. Então acho que a venda consultiva tem esse ponto extremamente importante, ela estreita a parceria entre os dois lados. Então quando eu tenho de fato uma equipe interna orientada para fazer uma venda consultiva, a retenção do cliente é muito maior. Mas quando eu faço meramente uma venda sem ter esse suporte consultivo, eu posso vender um equipamento, vender uma solução tecnológica, vender um serviço e não conseguir reter o cliente ou vender novamente porque eu abandonei, né? Literalmente, é como se eu tivesse abandonado o carrinho, né? Eu vendi e fui embora. Então eu perdi essa conexão. Só jogou o cliente para dentro, né? Exatamente, eu acabei perdendo a conexão. Eu vejo também que tem uma questão de atitude, trazendo um pouquinho antes no processo, quando eu penso em venda consultiva, vem à mente um acompanhamento do processo de decisão de uma forma mais completa, né? Eu vou vender uma caneca, mas vamos definir Escolher a caneca, exato. Qual a melhor caneca que resolve o seu problema, ou qual o produto, é aquela questão que a gente fala, porque você pode ter uma empresa, trazendo um outro exemplo, você pode ter uma empresa que vende pregos, uma empresa que vende parafusos, ou uma empresa que vai te ajudar a chegar em soluções de fixação, né? Então, isso muda de figura a abordagem de vendas. Então, um processo que vai ter uma abordagem mais técnica, de transmissão de informação, né, de conhecimento, para auxiliar o cliente nesse processo de decisão, e também pensando nos incentivos em um lugar diferente, ou seja, que o incentivo não é só jogar o cliente para dentro, não é só fechar o negócio, mas é pensar nesse tempo de vida do cliente, o que esse produto vai gerar de benefício e assim por diante, né? Na maioria das vezes, eu acho que um dos nossos objetivos nos Hunter Talks é a gente ser, além de trazer conhecimento para a nossa audiência, para o nosso público, também é a gente ser bastante transparente e trazer a nossa opinião mesmo, tanto minha quanto a sua, com relação a essa questão. Eu gosto de deixar bem claro que a venda consultiva ela é extremamente viável, principalmente quando você vai comercializar alguma coisa de alto valor agregado. Vamos lá, vamos deixar bem claro, não gosto de esconder nada, né? Por quê? Porque ela toma um tempo maior em todo o processo. O que você falou está 100% correto. Então eu vou ajudar o cliente a escolher, eu vou orientar ele, eu vou acompanhar ele em vários momentos até a decisão de escolha por produto A, B ou C, serviço A, B ou C. Então durante todo esse ciclo,
eu estou fazendo essas conexões, estou investindo tempo, eu, vendedor, ou gerente, ou diretor da empresa, com o DJ neste processo de escolha. Se eu tenho um produto ou serviço de um baixo valor agregado, nem sempre isso se paga. De novo, né, transparência total aqui. Mas quando eu tenho um produto de um valor agregado um pouco maior, quero me diferenciar da minha concorrência, entendo que isso trabalha na conexão com o cliente, e esse cliente eu tenho possibilidades de outros produtos a serem comercializados. Eu tenho possibilidade, seja em quantidade maior, ou até mesmo de variação no mix. Eu posso oferecer outras soluções. Então, esse relacionamento gerado pelo processo consultivo na venda, ele vale cada centavo de tempo investido. Porque Agora, você vai pagar ao longo do tempo. com certeza, cara, sem problema nenhum. Agora, quando eu tenho um produto que é um produto não só de baixo valor agregado, mas um produto que tem uma volatilidade muito elevada, quando Ou a de gente baixa fala diferenciação. baixa diferenciação ou volatilidade, quando eu falo assim de tipo, é um produto que hoje faz sentido para o mercado, talvez daqui a um mês não faça mais. Então, um produto de oportunidade. Não é que não faça sentido fazer a venda consultiva, mas ela precisa ser analisada com muito cuidado e talvez criar uma jornada, né? Você é muito habilidoso para criar isso, uma jornada com algumas etapas no processo da venda, mas não em demasia. Porque um dos grandes problemas de alguns profissionais que fazem vendas consultivas é quando eles se perdem na linha do tempo. Sabe aquele cara que começa a criar uma relação muito próxima do cliente? E é bacana isso, mas ao ponto dele não conseguir mais dizer, cara, deu, agora encerrou. Quando a venda consultiva passa a ser consultoria, aí tem que ter uma linha ali delimitando, senão é outro trabalho. É outro serviço. trabalho, cara. Porque daqui a pouco assim, o DJ está ajudando o cara tanto e isso não está sendo remunerado e talvez em determinado momento sequer percebido. E esse é um ponto que todo profissional da área comercial tem que ter. Até onde é o limite dessa venda consultiva agregar para a minha empresa, não só financeiramente, mas com imagem, e até onde o meu cliente está percebendo que eu faço a diferença. A partir do momento que eu extrapolei essa linha, e já estou quase que no quadro de colaboradores da empresa, estou indo lá todos os dias para dar um suporte, mas... Aí não está tendo ganho, né? Não está tendo ganho. E de novo, né? A gente entende em qualquer negócio que tem que ser ganha-ganha. Sim. E um ponto importante é no sentido de construção de relacionamento, fortalecimento dessas relações, mas de forma muito transparente, com o objetivo de gerar mais e melhores negócios. Sem dúvida. Né? E até chegando junto com o cliente nessa conclusão de que a solução A, B ou C vai ser melhor dentro do contexto e pensando nesse longo prazo, né? E como que a gente pode pensar também no suporte para a venda consultiva? Como que eu dou para eventualmente um profissional de vendas, um representante que vai para o mercado para fazer isso, ele precisa ter suportes de informações desde informações técnicas, de informação de abordagem de venda, de playbooks e também de retaguarda para fazer esse atendimento, né, para ele ser realmente efetivo, né? Nessa hora que vem uma máxima que a gente já trouxe aqui no Novo Hunter, em outros Hunter Talks, que é a conexão entre a área de marketing e a área comercial. É nesse momento que essa conexão bem afinada faz a diferença na venda consultiva. Então, todo o estudo de perfil de cliente, todo o estudo de características desse cliente, registros dessas informações, cruzamento dessas informações na retaguarda para entender qual é a melhor solução que esse profissional que está na ponta, vendedor ou não, precisa mostrar para o cliente, apresentar para o cliente, todo o treinamento que esse profissional, que você acabou de comentar, precisa ter, porque você, para ter uma venda consultiva de fato percebida pelo cliente, valorizada pelo cliente, o profissional que vai entrar em contato com o cliente tem que ser diferente. Ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que ter estudado, ele tem que ter feito o dever de casa, né? Ele tem que ter estudado esse cliente. E aí tanto o marketing quanto a área de retaguarda no comercial precisam alimentar esse profissional com conteúdos, com materiais, com recursos e com informações, que aí entra CRM, BI, uma série de outras questões, para que quando ele esteja no cliente, ele possa
né, como se fosse, né, fazer uma brincadeira, né, o cinto de utilidades do Batman, sacar a melhor alternativa para ele ter êxito Uhum. naquela batalha, que é mostrar para o cliente, cara, não compra este, porque por mais que esse seja, sei lá, R$ 1.000 mais barato, a tua necessidade se justifica você comprar aquele ali. Ou o contrário, você não precisa desse tão robusto, porque se a gente extrapolar aí um crescimento nos próximos 10 anos, você não vai ainda atender a tudo aquilo que está sendo disponibilizado. Então, e uma coisa bem importante, né, DJ? Você cria conexão com o cliente quando você transmite confiança. Exato, eu ia falar essa palavra Cara, é chave. é chave, Gerar cara. confiança para construir relacionamento. Mas é importante a gente também ah, deixar bem claro que tecnologia, você citou ali sistemas, Aham. elas não são panaceia, elas não vão resolver tudo, elas dão suporte. E elas só vão resolver se estiverem bem alimentadas e forem bem utilizadas por todas as pessoas envolvidas no processo, né? Cara, é bem legal o que você acabou de falar, porque recentemente eu até gravei um podcast aí só áudio, né? Num canal que eu tenho, e eu falei justamente disso. Por mais que você tenha N recursos, BI, CRM, ERP, né? Toda a parafernália digital que é fenomenal, tudo começa e vai funcionar de fato se houver uma consciência de quem está no front, quem está na linha de frente, para alimentar com qualidade toda essa estrutura de retaguarda. Porque se eu não alimentar com as informações do meu cliente de uma maneira assertiva, eu simplesmente entrei lá no CRM e coloquei primeiro o nome do cliente só, João. Eu não coloquei a informação, o telefone celular, para não estressar, vou botar o meu número. Então, assim, eu já encontrei isso, eu tô Cada falando porque eu coisa. já encontrei essas coisas com muita frequência. Aham. De quando você vai consultar o CRM do cara, aí tá lá, o telefone, todos foram dele, aí entra a estratégia de alguns representantes, que eu acho isso daí crítico. Eu não vou botar o telefone do cliente porque se eu for embora da empresa, as informações são minhas. Não, meu amigo, agora eu vou até vou olhar para a câmera. Não, meu amigo, as informações não são suas, as informações são da empresa. Porque se a empresa investiu no CRM, se a empresa paga a sua comissão, se a empresa paga uma série de outras questões, as informações são da empresa. Você também pode usufruir dessas informações. Ninguém está dizendo que você não pode ter o contato também. Agora, o que eu estou dizendo é que você não pode se furtar da sua obrigação de alimentar o sistema com as informações que são de direito da companhia, da empresa que está Sim. tendo uma relação comercial com você, seja você um PJ ou você um CLT. Então, o que eu vejo com muita frequência é isso. Não rodam como deveriam rodar essas ferramentas, porque quem deveria utilizar elas e tirar o melhor proveito delas não alimenta como deveria, cara. Então o Sim. cara não coloca o telefone, o cara não coloca o e-mail, o cara não coloca o CNPJ, não coloca o nome, a razão social daquela empresa, ele coloca só o primeiro nome, como ela é conhecida no mercado, nome fantasia. E aí, quando você faz uma busca e roda esse sistema, são informações, cara, truncadas, né, poluídas, né, quase lixo. E precisa ficar bem claro que CRM não é um sistema por si só, é uma metodologia de Sim, gestão do relacionamento com o cliente. Qual é o objetivo? É a gente ter os dados estruturados, organizados, de fácil acesso, para que virem inteligência para a venda, para gerar mais gerar e melhores negócio. negócios. Então, especificamente falando do CRM, ele tem que ser atualizado com dados relevantes, com alguma informação que pode ser utilizada mais na frente, com alguma peculiaridade, qualquer informação que na próxima interação possa ser utilizada para aprimorar a experiência, para ajudar a reforçar a confiança, ajudar a melhorar o relacionamento e ajudar a atender, entender e atender as demandas do cliente, isso tem que ser feito, isso tem que virar um hábito. É uma ferramenta de suporte para essa abordagem de venda consultiva. E sim, o Roberto no começo falou
que a venda consultiva funciona muito melhor para produtos de valor agregado, porque você tem complexidade, Pode. tem envolvimento de tempo, mas a atitude de venda consultiva ela pode funcionar para qualquer Sem segmento. dúvida. Vou dar um exemplo muito clássico de uma coisa que nem existe mais, que eram as locadoras de filme. Nossa, Era muito mais negócio, para quem lembra disso, né? sim. Você ir numa locadora em que o atendente ali, a pessoa que estava ali, te dava Assistir os você que filmes. gosta disso, já viu esse filme? Ó, você que assistiu esse filme aqui, quando recebia lá, você vê esse filme, ó, você já viu outro filme também? Ou então perguntar para a pessoa, eu já gostei disso, você gosta? Isso também é um exemplo de Claro. venda consultiva no nível simples. Na área da moda, também o representante, ele não precisa ser um consultor de moda, até seria legal se fosse, mas aí ele pode cobrar a parte do meu serviço. Não, a gente está falando de venda consultiva e não de consultoria de moda. Mas ele tem que saber o conceito da coleção, ele tem que saber quais são os temas, quais são as cores, qual é a abordagem de cada. Tem que ter informação para ajudar a entender junto com o cliente, por exemplo, na sua loja ou na sua rede de lojas que tem o perfil X, qual é o mix de produtos que é mais adequado para atender o perfil da loja e o perfil do cliente. Faz uma convergência ali, né? Faz esse match. Então, é um exemplo também que você pode até falar, não, mas a peça por si só não tem um valor agregado tão grande, mas a compra toda tem Sim. e justifica Sim. o investimento de tempo, né? De transmissão de conhecimento para estabelecer relação de confiança e fortalecer relacionamento. Até porque quando você, especificamente no exemplo do representante de moda, ele deseja aquele cliente comprando o que ele vende em todas as coleções da marca. Então, justifica plenamente a venda consultiva por parte dele, por mais que de repente aquele cliente não seja o que compra todo o volume na coleção inverno, porque naquela região é mais quente, tem pouco inverno, mas vai vir a coleção verão, vai vir a coleção primavera, vai vir, e ele vai vender novamente. Então, essa conexão dele é primordial para que haja uma venda recorrente das próximas coleções. Eu acho que a venda consultiva ela tem menos aplicabilidade quando a gente fala de vendas spot, pontuais e de valor agregado mais baixo. Quando é uma venda spot, mas de um valor agregado alto, justifica sim e muito esse processo. Ou mais, eu acho que cada vendedor tem que ter, a gente não fala de vendedor até, né? A gente diria que é profissional que atua com o negócio. A gente tem que ter essa percepção um pouco mais refinada de entender, cara, eu vou vender só essa caneca. Essa caneca custa R$50. É um valor relativamente baixo. Mas eu vou dedicar um tempo um pouco maior para fazer uma venda consultiva para o cliente, porque esse cliente tem mais outros negócios, tem uma rede de relacionamento muito fértil com outras pessoas e vai indicar e vai dizer esse cara, o melhor vendedor de caneca que eu conheço é o Roberto, porque ele me explicou cada detalhe, temperatura, isso e aquilo. Então acho que é muito, vamos dizer assim, subjetivo a gente dizer o que vale ou não o investimento de tempo numa venda consultiva. Na realidade tem muito a ver com visão, né? E com oportunidade. Às vezes as oportunidades elas se mostram em coisas muito simples, sabe? De valor muito baixo, mas que tem uma possibilidade de projeção muito grande a médio e longo prazo. Eu acho que só esse cuidado que a gente tem que ter. Mas principalmente é equilibrar tempo, cara, porque na realidade assim, a linha é muito tênue entre você ser um vendedor ou um profissional que atua com venda consultiva e tem sucesso, de ser percebido pelo mercado como um cara que entrega muita informação e não vende nada. Sim, isso aí A linha é tênue. Esse cuidado tem que ter. Sim, claro. E aí tem que ter um ciclo de ajuste, isso tem que estar alinhado e acordado e treinado com esse profissional e com todos os profissionais que fazem parte do time de vendas, né? Porque senão o que acontece, né? Em alguns segmentos é mais comum, outros menos. Mas em alguns segmentos você pega o representante comercial, o vendedor, já pela natureza do segmento, é um ambiente mais informal, a conversa flui mais à vontade. Quer dizer, você tem a falta de produtividade associada a uma pseudo-venda consultiva.
No agronegócio acontece muito isso, né? Quem está assistindo aí é do agro sabe do que eu estou falando, assim. Então o cara entra numa fazenda, ele vai vender de repente algum insumo, seja genético, seja nutrição, e aí a tendência, né? Vai conversar, toma um café, às vezes o cara passa o dia naquela propriedade, não vendeu muita coisa ou não vendeu nada, não deixou nada amarrado por uma próxima visita, porque de repente entendeu o que estava oferecendo, rodou a propriedade, mostrou um monte de coisa e tal. E aquilo é um dia, né, cara? É um dia de um universo de 22 úteis que ele tem no mês. E eu acho que essa objetividade, inclusive com o pessoal do agro que eu atuo bastante, eu sempre tento trazer, não é que você não vai entregar a informação, não vai orientar o teu cliente, mas esse equilíbrio, esse é um grande desafio para todos nós, para mim, para você, para quem está nos assistindo, esse equilíbrio entre eu ser produtivo e assertivo, entre transferir informação, conectar confiança e ao mesmo tempo saber o momento de dizer, cara, daqui para frente papo furado só que a gente tá tendo, eu e você, e não vai mais avançar. Eu vou dizer, DJ, porra, na boa, cara, eu tenho mais um outro compromisso, tô saindo, volto semana que vem e tá tudo certo. Você já tem as informações necessárias para tomar a decisão, eu estou à disposição, mas na próxima Perfeito. encontro A gente continua a conversa. Saber sair de maneira inteligente de um ciclo que às vezes é vicioso. Sim. E que é porque é envolvente, né? Mas claro, porque no fundo, às vezes a gente não trata muito isso, mas o profissional que atua na área comercial, principalmente esse de campo, é o cara que está na rua, né? Que ele tem muito mais não do que sim pela frente. Sim. E aí vai criando no indivíduo uma necessidade de aceitação. É psicológico isso, sim, né? Então o cara, ele sai de casa, ele enfrenta chuva, ele enfrenta sol, trânsito e tal, e não, e não. Aí no outro dia ele sai de novo, não e não. Aí quando ele vai num lugar e o cara oferece uma água para ele, oferece um café, senta aqui, vamos conversar. Esse conforto, essa sensação de ter sido aceito, de ser benquisto, ela vai gerando uma disrupção no sentido de que assim, de tempo e tudo mais. E o cara quer voltar lá, ele quer voltar para conversar com o DJ porque o papo foi bacana. Só que é um negócio, né, cara? É um business, né? Eu preciso entender que, assim, a construção de um resultado perpassa pelos nãos. Sim, claro. Pelos tropeços. Por vencer a barreira do não quero nada, hoje não. Porque o sim vai ser de cada 10, um sim, né? 10%. Mas o cara não subsiste desse 10%. Sim. Então é desafiador e é por isso que o treinamento, quando você falou antes, ele é tão importante, né? Eu tenho que treinar minha equipe comercial, marketing, de engenharia, do que for dentro da empresa. Toda a cadeia para ela ter um couro grosso, ser blindada para lidar com os nãos, para as objeções todas que vêm pelo caminho, e vão ser inúmeras, preço, prazo, né, performance no ponto de venda, né, o frete, logística, tal. Tudo isso faz parte do jogo. Tem alguém vendendo mais barato que você. Sim. Se o cara não souber lidar com isso, meu amigo, se o cara não souber lidar com isso, ele vai sofrer. Ele vai sofrer e ele vai sempre procurar o quê? O local quentinho, o local agradável, que é aquele junto com aqueles amigos que ele conversa, já não vende mais nada, perde tempo, mas ali tá gostoso, ali tá tranquilo, ali tá quentinho. Esse alinhamento, e aí eu traria essa ideia, né, do alinhamento de toda essa cadeia de construção de relacionamento. Eu não estou falando só da área comercial e de marketing, né? Sim. Toda empresa voltada para o cliente, isso é importante, né? Função de marketing, transformar a empresa numa empresa orientada ao cliente, para a gente criar propostas de valor que façam sentido, aí falando academicamente aqui. Sim. E traduzir isso na ponta como um processo de venda estruturado e adequado. Não adianta só a gente falar, venda consultiva, agora está tudo resolvido. A venda consultiva é uma construção, é um processo evolutivo e que envolve a evolução profissional, treinamento, percepção, né, a percepção do cliente desse valor que está sendo oferecido para, de novo, aumentar a confiança, né? Criar confiança e construir relacionamentos de longo prazo, que é o grande objetivo. Sem dúvida. Até vou colocar aqui no nosso bate-papo uma situação, vou até inverter, né? Você está perguntando mais para mim, porque é a minha área de atuação, a comercial,
Mas recentemente eu me deparei com um executivo num bate-papo, aonde ele questionava muito a importância do relacionamento para a área comercial, né? Entendia que hoje processo muito bem desenhado, sabe aquela coisa da jornada, né, da jornada digital e tal, é suficiente para você conseguir ter bons resultados na venda. Eu entendo que sim, em algumas áreas, dependendo do que você vende, mas eu tenho as minhas, vamos dizer assim, minhas posições contrárias quando a gente fala da importância do relacionamento. Como é que é a tua visão para isso? Eu acho que depende da área, depende do produto, depende do que é feito e como é feito. Vamos lá, alguns exemplos. Você consegue, você que está em casa, está vendo a gente, provavelmente já teve contratou algum serviço, ou fez um Gmail no Google, né? Fez o teu e-mail no Google ali, o Gmail. E você não falou com ninguém do Google, Certo. né? Um produto gratuito que também pode ser pago. E mesmo na versão paga, você não falou com ninguém. Então a gente está falando do quê? De um produto que tem é, baixo custo, a princípio, e baixo envolvimento. Então você tem, o Google criou todas as condições para você acessar, Fazer sozinho. contratar, fazer sozinho. Se tiver dúvida, tem o FAQ. Se precisar, procura um vídeo e assiste, tira a dúvida. Você não vai falar com ninguém. Esse é um exemplo, né? Ah, aí volta para a questão do valor agregado. Dependendo do nível, você vai ter produtos até um certo valor ou serviços até um certo valor em que você pode automatizar e simular esse relacionamento, essa percepção humana, porque ser humano gosta de gente, gente gosta de gente. É de humanos para humanos, né? É weight to weight, não é só B2B, B2C. CNPJ não fala com CNPJ, gente fala com gente. Então você pode ter processos de automação, sim. Mas tem dois pontos de atenção. Um é se der alguma coisa errada, Perfeito. e aí a gente já teve até uma conversa aqui que é, por exemplo, na área de turismo, tudo lindo. Você vai comprar uma passagem aérea ou um mini pacote, você faz tudo sem falar com ninguém. E tá tudo certo, é uma maneira muito bacana de adquirir Até porque estava mais serviços. barato. Até porque estava mais barato. Legal, mas e se der errado? Com quem você vai falar? Como você vai ser atendido? A empresa está pronta para te atender de maneira, né? Aí entra o pós-venda. Então, pode ser que sim, que você possa fazer processo de venda, mas em algum momento a gente vai precisar do fator humano, nem que seja para corrigir um erro, né? Mas voltando para a questão, ser humano gosta de ser humano, a gente gosta de gente. Então, quando a gente tem o fator humano bem colocado no processo de venda, ele ajuda bastante. E o relacionamento, aí a gente está falando de um azeitamento da máquina. O exemplo, você fazer uma cold call, né, uma ligação fria para um prospect, para um potencial cliente que você está ali prospectando, tem uma relação se essa pessoa nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar da sua empresa, e se ela já ouviu falar da sua empresa é uma coisa, se ela já tem algum conhecimento prévio em relação a você, é totalmente diferente. Então isso também tem que ser levado em conta, são fatores de influência no processo. E aí entra marketing ajudando a gerar essa percepção e entra a própria capacidade de relacionamento da pessoa. Tirar completamente esse potencial de relacionamento prévio da equação pode dificultar um pouco o processo e aí vai ter que fazer com que esse processo sistematizado e automatizado tenha que ser muito bem elaborado para substituir esses fatores humanos que estão ali, né? Que estariam ali. Eu até ajudando, né, colocando um pouco mais de informação junto, ou até mesmo minha opinião, eu entendo que existem, concordo com você, existem algumas situações que sim, dá para a gente tentar usar uma jornada digital ou alguma outra coisa similar e chegar no objetivo. Entretanto, quando a gente fala de vendas de maior valor agregado, ou vendas com um grau de complexidade um pouco maior, ainda é, na maioria das vezes, decidido por um ser humano, né, ou por alguém ali. Você conhecer, acessar essa pessoa, conseguir apresentar a sua solução, produto ou serviço para esta pessoa, e ter a atenção dela, pode fazer a diferença. Então eu entendo que o relacionamento, ele não vai por si só garantir a venda, nem aqui, nem em lugar nenhum.
Mas o relacionamento ele vai te levar a um ponto, talvez um pouco além do que os que não têm vão conseguir chegar. Ele vai aquecer um lead, né? Ele vai aquecer um lead, talvez ele vai botar fogo no lead, né? Então o que acontece? Ele te leva, talvez, junto ao tomador de decisão. Ele gera uma oportunidade às vezes ímpar, de você apresentar o seu produto ou serviço para quem de fato está comprando esse produto ou serviço, ou para quem vai usar esse produto ou serviço, que é quem deveria decidir a respeito dele. E não de repente, para uma série de outras pessoas que estão pelo caminho, que não é que não sejam importantes, mas que têm um poder de decisão muito baixo, uma relevância muito baixa frente a essa decisão do produto. Então eu entendo que bons relacionamentos oportunizam isso, né? Leva o cara até quem decide. E aí, se você não foi bem treinado, se você não tem todo um trabalho de retaguarda feito pelo marketing, pela área comercial e pelos outros departamentos, se você não tem uma boa entrega, se você não tem um bom preço, se você não tem um bom produto, se você não tem qualidade, se você não tem uma proposta de valor, não adiantou de nada. Você foi até lá, conversou com o tomador de decisão, com o dono do negócio, mas na hora de apresentar, o que você apresentou era muito frágil. Uhum. Ao contrário também, não adianta você ter uma proposta robusta, mas ela ficar no meio do caminho porque você não conseguiu chegar até quem de fato contrataria esse serviço. Então acho que o relacionamento ele gera esse potencial, assim, de, pelo menos eu estar diante de quem de fato é o contratante do que eu estou vendendo. Mas se eu não estiver preparado para isso, não serve de nada. Uhum. E uma coisa que é interessante também destacar é um termo que até hoje em dia é quase um palavrão, que é o tirador de pedido, né? A pessoa que só está esperando ali Sim. O peixe vir morder o anzol sem fazer nenhum esforço, né? Ou que está esperando o peixe pular fora da água, né? Sim, pular na Então canoa. a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está num momento de convergência tecnológica, em que os processos vão estar cada vez mais automatizados. Tem um corolário que fala tudo que puder ser automatizado será. E hoje a gente está na convergência de tecnologias cognitivas. O que isso significa? Você pegar a inteligência artificial, né, com geração de voz, até com geração de vídeo, de forma natural, você vai poder ter etapas do processo feitas com uma máquina que vão tentar replicar esse aspecto humano, inclusive respondendo em tempo real. E isso aí entra num âmbito que a gente pode chamar até de engenharia de vendas, ou engenharia de vendas e marketing, ou essa engenharia desse processo, em que vai se desenhar processos mais complexos para chegar cada vez mais perto da venda consultiva de máquina. E aí o fator humano é fundamental nesse processo para ir além. O ser humano vai ser puxado cada vez mais para trazer a cerejinha do bolo, trazer esse brodo, esse envolvimento, esse engajamento emocional e sensorial, mesmo falando de questões técnicas, porque são pessoas querendo conectar com pessoas, mas super suportadas por sistemas, bases tecnológicas e etc, etc. Que é seria o ápice do marketing de relacionamento, da gestão do relacionamento com o cliente, dentro do processo de venda, e aí a gente pode dividir como startups em pré-venda, venda, customer success, que hoje é uma tendência, ou qualquer outra divisão desse processo, para ter resultados efetivos, usar a tecnologia de maneira realmente efetiva. E o ser humano vai estar muito envolvido nisso, ajudando a alimentar o sistema, interagindo inclusive com assistentes virtuais. A gente está falando sobre isso, né? A gente já tem empresas com soluções tecnológicas trazendo assistentes virtuais em relação a isso. E é muito bacana ver essa evolução, porque, e aí, falando um pouquinho da minha história, né? Em 2001 eu participei da fundação como sócio e diretor de criação de uma das primeiras agências de marketing de relacionamento do Brasil, a Lumina 1. A gente atendia grandes contas em São Paulo, né? Mas era o marketing de relacionamento da Idade da Pedra, eu falava. A gente fazia clusters para mandar carta, para mandar mala direta, né? Para mandar self-mailer. E hoje a gente vê essa evolução ao longo aí de 20 e poucos anos, de chegar nesse momento em que a gente já está
chegando na beirada dessa transformação tecnológica para dar cada vez mais suporte para todo o time de venda. O ser humano não vai deixar de ser envolvido no processo, especialmente quando a gente fala de vendas de altíssimo valor agregado ou de alto valor agregado, né? Em que tem detalhe, tem tudo isso. Então, a dica aqui, né, a minha sugestão, sendo um profissional de marketing para profissionais de venda, é: fiquem atentos a essa evolução tecnológica e entendam que o papel é cada vez mais de ter essa qualificação, né? A venda consultiva, ela é necessária para realmente construir essas propostas de valor para gerar confiança, né? E fortalecer relacionamentos de longo prazo para gerar mais e melhores negócios. Na realidade, assim, a evolução como um todo, seja na área comercial ou outras áreas, perpassa pela informação, né? Eu vejo muito isso. E entendo que a informação, na maioria das vezes, está na mão do indivíduo que está na ponta, né? Ou seja, ele que está indo no cliente, ele que está percebendo movimentos, ele que está percebendo crescimento, ele que está percebendo investimentos nesse cliente. É ele que, por vezes, tem o contato e a informação mais rica, só que também, por vezes, bruta e que precisa ser refinada. E aí é onde entram todas essas ferramentas que hoje estão disponíveis para refinar essa informação. Mas fica aí o reforço, né, depois do que o DJ já alinhou, a importância de você alimentar esse sistema com informações fidedignas. Porque se nós não tivermos informações confiáveis dentro da base de dados, você não vai ter uma inteligência artificial aprendendo, evoluindo e trazendo para você recursos que vão tornar você, na ponta, um vendedor mais assertivo. Mas ela não vai aprender sozinha, a Sim. inteligência artificial. Ela precisa da informação que é captada na ponta, correta, adequada, alinhada, para que com alguns ciclos ela comece a entender, evoluir e dizer, cara, faz isso, faz aquilo, você está passando por um cliente, oferece tal coisa, vamos fazer uma composição de um mix, né, onde você até hoje você está vendendo tal coisa, de repente oferece isso porque é potencial do cliente. Então, todo esse processo, por incrível que possa parecer, ele perpassa por um fator que é primordial, que é a interação, intervenção do ser humano. A gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, que vai evoluir a partir do momento que o cara que está na ponta contribuir e colocar a informação. Que é essa inteligência híbrida que está surgindo. Isso é uma coisa que é um conceito que é muito interessante de compreender, né? De ficar ligado. Que é a fusão. O mais legal de tudo é a fusão entre o humano e a máquina. E a inteligência artificial e a inteligência natural. É aí que a gente vai ter uma explosão de possibilidades, e é bem isso, a informação correta, sem viés, né? Para gerar um sistema que otimiza o que é melhor, as coisas melhores da inteligência artificial. Reconhecimento de padrões, no nível muito mais preciso do que o ser humano consegue, capacidade de gerar insights, né? A capacidade de sistematizar processos de uma maneira que a gente tem dificuldade, e a capacidade de processar em paralelo níveis gigantescos de informação e trazer para a gente de uma forma mastigada. Mas aí tem um outro corolário, que é a inteligência artificial fraca, que é o tipo de inteligência que a gente está trabalhando hoje, né? Não é inteligência artificial autônoma nem generalista. Esse tipo de inteligência artificial que a gente está falando hoje, a qualidade dela é diretamente proporcional à qualidade dos algoritmos e das informações que alimentam ela, né? Então isso tem que ser trabalhado. E no dia a dia, o profissional de vendas tem que alimentar da maneira correta o sistema para poder usar isso como ferramenta também e para alimentar as inteligências, né? Bom, Roberto, acho que esse papo foi muito legal, meio que deu o nosso tempo. Foi bom trocar uma ideia sobre isso, o conceito de venda consultiva, a importância disso e a necessidade de ter um olhar criterioso sobre essa metodologia, essa filosofia, essa atitude ancorada em sistemas, ancoradas em todos os processos, né? Então, acho que é bacana essa troca para a nossa audiência. É isso aí. Eu acho que só para ficar a galera pensando é o seguinte, sempre foi assim e não vai mudar. Você não consegue colher sem plantar, né? E se você quer
usufruir de todos os recursos que a tecnologia pode lhe oferecer, você que está vendendo, enfim, você vai precisar alimentar, né? Que é o plantar. Você tem que colocar informação confiável se você quer usar lá na frente um resultado exatamente confiável também. Maravilha, DJ. Então você acabou de acompanhar aí mais um episódio do nosso podcast, né? Hoje um Hunter Talks. Eu e o DJ conversamos um pouco sobre vendas consultivas. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer a sua inscrição no canal, por favor, aproveite este momento que está acabando o episódio, vai lá, faz a sua inscrição, porque a maioria das pessoas optam por assistir os episódios no link, né? A gente sabe que é uma alternativa, mas não custa você fazer a sua inscrição, inclusive já ativar as notificações, porque com as notificações ativadas, você acaba tendo a oportunidade de ser sinalizado no momento que um novo episódio estreia. Às vezes você está meio distraído, né? E de repente pode assistir um episódio aí bacana, de um conteúdo relevante que vai ajudar no seu desenvolvimento e lhe tornar cada vez mais um profissional mais alinhado com as tendências de mercado e com os conhecimentos que se fazem necessário para que você performe. Valeu? Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.